Capítulo 189, mais uma vez, Consentimento 2. Completamente inconsciente da agitação interna de Lilith, a professora Nalear continuou sua explicação. Vermelho, laranja e amarelo são classificados como cristais de baixo grau. Esses cristais são os mais baratos e comuns. Eles mantêm a menor quantidade de mana e, uma vez consumida, desmoronam em pó. Eles têm apenas um número limitado de usos como meios para as criações mais simples de guardiões e alquimistas, enquanto são inúteis para os mestres de forja. Barato? Lilith ficou surpreso por Nalear chamar algo que vale dezenas de moedas de ouro barato. Minha equipe trabalha com um cristal vermelho, assim como a matriz de Uriel durante o segundo exame. Até ele estava relutante em consumir um. É melhor pedir explicações mais tarde. Por exemplo, os vermelhos podem ser usados para prolongar a duração de uma matriz ou para conceder seu controle a alguém diferente do lançador. No primeiro caso, o diretor coloca o cristal dentro da formação, dando uma reserva extra de mana. No último, o diretor define sua marca no cristal enquanto conjura as matrizes. Isso permite que quem segura o cristal os ligue e desligue. Os cristais vermelhos são considerados burros, pois, apesar de impressos, qualquer um pode usá-los, mesmo contra a vontade do diretor. Os cristais laranja e amarelo funcionam da mesma maneira, mas contêm muito mais mana e são um pouco mais inteligentes. Eles podem ser impressos várias vezes, mas somente com o consentimento do lançador original. Isso os torna à prova de roubo, mas usá-los por uma única vez é como usar uma bola de fogo para matar uma mosca. As pedras vermelhas, laranja e amarelas desapareceram em seu amuleto dimensional. Isso nos deixa com as coisas boas. Os cristais verde e ciano são classificados como grau médio. Eles são usados pelos alquimistas apenas para suas criações mais poderosas, enquanto são muito mais importantes para os guardiões e forjadores. Os cristais de nível médio não apenas contêm uma quantidade muito maior de mana, mas também são capazes de recarregar-se com o tempo. Contanto que mantenham até uma minúscula partícula de energia, elas não desmoronam. O processo de recarga pode levar horas, dias ou semanas, dependendo do tamanho do cristal e de sua pureza. Uma pedra ciana profunda recarrega mais lentamente que uma brilhante. Quanto mais vibrante a cor, mais pura é a pedra preciosa. O número de analogias entre os núcleos de mana e os cristais estava fazendo a cabeça de Lilith girar. Graças a essa propriedade, os diretores podem usá-los para tornar suas formações semi-permanentes. Abastecidas por um número suficiente de cristais, um conjunto defensivo pode permanecer ativo sempre, pois seu gasto de mana é coberto pelos cristais que se recarregam sem parar. É claro que, quanto mais dano a barreira sofrer, mais mana será consumida, até que o conjunto seja desativado pelo próprio mágico ou porque todos os cristais foram consumidos. Os mestres de forja podem incorporá-los em suas criações. Graças às gemas mágicas, os itens não apenas podem receber vários encantamentos poderosos, mas também ganham uma capacidade de mana própria, permitindo que o usuário use feitiços que ele não conhece ou que ele não seria capaz de lançar. Nalear pegou o que parecia ser uma espada em miniatura, pequena o suficiente para caber na palma da mão. Um segundo depois, chegou ao tamanho de uma espada longa, com duas pedras cianos brilhantes em seu punho. Esta é a criação mais recente do professor Vanemiri. Para quem não a conhece, ela é a nossa melhor residente mestre de forja. Esta espada foi encantada com vários feitiços que lhe permitem encolher, para ser mais afiada e mais resistente do que o normal. Ele também permite que o usuário convoque uma barreira protetora e lance 3 raios, mesmo que ele não seja um mago. Tudo isso é possível apenas graças aos cristais de mana. Além de materiais especiais, a maioria das matérias inorgânicas se desintegra se imbuídas de energias mágicas demais. Somente os cristais de mana podem aproveitar esse poder, mesmo conseguindo usar as energias conflitantes derivadas dos múltiplos feitiços para se recarregar mais rapidamente.
pensando em todos os materiais e recursos preciosos que ele havia desperdiçado até o dia anterior, apenas para descobrir as mesmas coisas que havia aprendido nas últimas meia hora. Lee não sabia se devia ficar furioso ou chorar. Random realmente me odeia. Porque essa lição não aconteceu há um mês. Eu odeio tanto o professor Van Emily agora. Se eu ainda tivesse o presente dela, o martelo de prata, eu golpearia na cabeça dela. Lee levantou a mão para fazer uma pergunta. Nalear percebeu e deu permissão para falar. Sou especialista em forja, porque nunca ouvi falar disso antes. A dor ressoou de sua carteira até sua voz. Como incorporar cristais mágicos e infundir múltiplos encantamentos é algo que você aprenderá no 5º ano, depois de passar por esse assunto e aprender a refinar e manipular os cristais. Ela respondeu com um sorriso caloroso. Já estudamos como aplicar mais de um feitiço. O professor nos fez tentar e falhar repetidas vezes. Com todo o respeito, mas é injusto para nós, estudantes. Muitos colegas assentiram. Eles também gastaram muito tempo, esforço e dinheiro em uma missão, como Lit. É injusto com os alunos, mas justo com o orçamento da academia. Dessa forma, Van Emily sabe quem se esforçou ao máximo para ganhar fundamentos sólidos e que, em vez disso, contou com dicas de suas famílias, violando as regras da academia. Olhando para aqueles que permaneceram indiferentes às lamentações de Lit, seu sorriso se transformou em um sorriso. Cristais mágicos de alta qualidade são muito caros. Não podemos permitir que você os desperdice enquanto dá seus primeiros passos como mestre de forja. Era o jeito dela de separar o joio do trigo e economizar muito do seu orçamento. 2 pássaros sem nenhuma pedra mágica. Ela piscou para Lit, que ao contrário de suas expectativas, em vez de ficar vermelho, ficou pensativo. Solos, sou eu ou a professora Nalear está um pouco estranha? Sim, flertar com um aluno está realmente exagerando. Todos aqueles sorrisos e piscadelas, ela respondeu com mais de um tom de ciúme em sua voz. Isso não. Olhe para a espada, ela está segurando com uma mão. Isso não significa muito. Talvez esteja encantado por ser leve também. Então explique como ela sabe sobre as energias conflitantes de vários feitiços. Ela não é uma mestre de forja e, mesmo que fosse, eles não sabem nada sobre pseudonúcleos. Nós aprendemos sobre eles apenas por causa do revigoramento. Pelo meu criador. Você está sugerindo que ela é um desperto? Solos ficou chocado. Isso explicaria seu truque no primeiro dia que parecia tão semelhante à magia espiritual, sua força e conhecimento. O que seu senso de mana percebe? Solos concentrou toda a sua atenção no núcleo de mana de Nalear, ignorando suas pernas longas, os lábios carnudos e os cabelos ondulados que a irritavam além da razão. A mana dela ainda é igual à de um mago falso. Agora que penso nisso, porém, a marquesa tinha um item mágico que protegia seu núcleo da detecção. Talvez Nalear tenha um dispositivo semelhante. Ou talvez ela tenha aprendido a controlar seu fluxo de mana. Não posso perguntar a Nalear se a espada também tem um feitiço de redução de peso, poderia dar um pontapé nela. Vou perguntar à professora Van Emily assim que a vir. Depois que a conversa enfurecida dos alunos desapareceu, Nalear fez a gema verde e ciana desaparecer antes de retomar sua explicação. Azul e violeta são cristais de alta qualidade. Somente os melhores e mais ricos guardiões e forjadores podem pagar por eles. Os brancos são uma camada própria, você nunca os verá fora do Palácio Real ou de artefatos poderosos. O que diferencia os mundos dos cristais de alta qualidade dos seus primos menores é que, além da capacidade de recarregar em grande velocidade ao longo do tempo, eles também podem ser recarregados manualmente. Veja a academia, por exemplo. Ela assinou para a parede, calçada e teto. A razão pela qual até a cantina pode usar o passos de dobra para entregar suas refeições é a mesma que faz deste castelo uma fortaleza inexpugnável. Não apenas foi construído com inúmeros cristais que capacitam todos os seus feitiços e matrizes. Também é capaz de se alimentar da mana de seus residentes, caso precise de um pouco de suco extra.
Toda vez que praticamos magia, fazemos uma ligação com um amuleto de comunicação ou ativamos um item dimensional. A academia cobra seu preço sob a forma de uma fração minúscula da magia empregada. Os alunos ofegaram, olhando para as mãos como se esperassem encontrar pulgas debaixo das roupas. É ao mesmo tempo uma espada e um escudo. Um escudo porque protege todos nós contra ameaças internas e externas. Uma espada porque quem não usa uniforme pode sugar sua mana em um instante. Qualquer que fosse o feitiço que um intruso pudesse usar, o castelo o cobraria 10 vezes mais. Oh, certo. Somente pedras preciosas azuis e superiores são capazes de sustentar funções complexas, como projetar hologramas, copiar documentos e outros. É por isso que todos os seus amuletos de comunicação têm uma pedra azul incorporada e são tão caros. Ao pensar que Vanemir lhe mostrara a planta do amuleto sem lhe explicar nada, Lid sentiu o desejo de fazer com que a professora e seu presente tivessem um encontro violento ainda mais forte. Nas lições a seguir, ensinarei como cortar um cristal de mana de acordo com a função pretendida. Como verificar sua qualidade, como identificar sua taxa de consumo e, se houver, a taxa de recarga. A última parte de nossas lições será sobre como recarregar manualmente cristais de alta qualidade, com uma viagem às minas na floresta para mostrar como encontrar, cavar e extrair cristais brutos sem que eles explodam na sua cara. Dispensados. Assim que Nalear terminou de falar, o gongo sinalizando o fim da lição ressoou e ela saiu da aula. Esta lição me fez sentir sujo de pobre. Lid suspirou. Eu sei, com minha mesada semanal, mal posso pagar alguns cristais de mana vermelhos. É por isso que não os uso, a menos que seja absolutamente necessário. Uriel suspirou, mostrando a Lid uma pequena bolsa contendo pedras vermelhas suficientes para alimentar a equipe de Lid por mais de um ano. De repente, Lid sentiu vontade de presenteá-lo com um martelo na cara também. Capítulo 190, Negócios Dimensionais. Entre as aulas houve uma pausa de 10 minutos que os alunos poderiam usar para relaxar, trocar notas ou simplesmente esticar um pouco as pernas. Lita estava ansioso para entender se uma ou mais das meninas ainda estavam com raiva ou queriam manter distância dele. O problema era introduzir o tema sem se deixar parecer preocupado ou pior, desesperado. De sua vida anterior, ele tinha aprendido que as meninas podiam sentir o cheiro do desespero a uma milha de distância e elas geralmente eram boas em explorar isso. Antes que ele pudesse encontrar uma maneira adequada de limpar o relacionamento deles, Kila falou. Você realmente pratica forja por conta própria? Claro que sim. Lid sentiu-se um pouco ofendido pela implicação. Mas além de pequenas coisas eu não consegui criar muito. Pelo contrário, desperdicei alguns materiais, já que Vanemir me deixou tropeçando no escuro. Ele bufou. Sério? Ela ficou genuinamente surpresa. Como sua família pode pagar um laboratório de magia? Não é algo que se vê muitas vezes perto de uma fazenda. Lid percebeu tarde demais seu deslize. Ele não podia contar a ele sobre Solus e seus laboratórios personalizados, então ele teve que improvisar. Eles não podem. Eu pratico em uma pequena clareira na floresta perto da minha casa. Não é muito, mas pelo menos é silencioso e isolado. Então você não pode realmente culpar a professora por seus fracassos. Papai sempre diz que sem um laboratório mágico devidamente isolado, encantar itens é mais uma forma de jogo do que magia. Você está tendo aulas de forja de Orions? Kila assinou com a cabeça. Mas como ele me explica o básico enquanto ele trabalha? Papai diz que eu poderia usar uma segunda especialização e que forja ajuda a construir o corpo. Parece ser verdade, já que ela conseguiu me olhar nos olhos o tempo todo sem corar. Orion deve ter passado algum tempo com elas para fazer Kila chamá-lo de pai já. A propósito, como foi o seu boletim? Kila tornou-se muito mais falante e direta em comparação com o passado. Muito bom. Com apenas uma nota azeda. Deixe-me adivinhar. Fria zombou. Magia dimensional. Consegui em um. Lid sorriu. Rude lhe deu uma também. O idiota fez muito pior. Fria bateu o punho na mesa, chamando a atenção da maioria da classe. Silêncio.
Da última vez eu não tive a oportunidade de te contar, mas de alguma forma os boletins daqueles que passaram no segundo teste vazaram para o público. Lee sussurrou. A maioria dos nossos colegas já tem inveja do nosso sucesso. Não lhes dê a oportunidade de denunciá-lo a Rude e dar-lhe uma desculpa para baixar ainda mais suas notas. A notícia pegou todos de surpresa. Fria olhou para seus colegas com raiva e só depois de respirar fundo, ela conseguiu se acalmar. Uriel implore até uma, Kila tirou uma, como você eu sou um bem, mas sua voz era silenciosa, mas suas mãos quebraram uma pena ao meio várias vezes até que a maior peça era do tamanho de um feijão. É mais do que injusto, Plore reclamou. Estamos mais ou menos no mesmo nível, mas só graças a Kila nos dando lições reais sobre magia dimensional e graças a você nos ensinando como conjurar corretamente. Deveriam ser vocês dois tendo uma nota melhor em vez de nós. Aposto que Rude olhou para os tatus da nossa família primeiro e em nossas performances depois. A nota da Fria não faz sentido a menos que ele esteja me punindo pelo que minha mãe fez, implicando que desde que pertenço a uma família de traidores devo ter trapaceado de alguma forma. Fria completou a frase para ela, raiva e tristeza ressoada em sua voz. Eu acho que eu teria estourado uma veia se não fosse por você, Lit. Muito obrigado. Fria de repente o abraçou, fazendo com que os espectadores começassem a fofocar sobre isso. O que eu fiz exatamente? Lit foi pego de surpresa e não conseguiu fazer cara ou coroa de suas palavras. Você foi nosso supervisor durante o segundo exame. Você deve ter embelezado nossas performances um pouco, caso contrário eu duvido que meu boletim seria tão bom. Ela entregou-lhe um pedaço de papel, no qual estava escrito, Fria Ernas. Princípios da magia avançada. A. Mago Cavaleiro. A. Cura. A. Magia dimensional D+. Pontos escolares, ganhos com avaliação diária, 3.362. Pontos escolares, ganhos no segundo exame. 1000, diretor Linjos. A candidata demonstrou ser cabeça fria mesmo sob situações estressantes, capaz de excelente trabalho em equipe e corajosa o suficiente para colocar sua própria segurança em risco para garantir o sucesso da missão de sua equipe. Um após o outro, seus companheiros deram a Lito uma cópia do boletim. Todos eles marcaram pontos completos durante o segundo exame, enquanto suas notas passaram de um mínimo de A para um máximo de A+. A única exceção foi Kila, que recebeu o S como curandeiro. Recebemos nossos boletins há poucos dias. Eu nunca esperaria ser considerado um mago do rank A. Kila estava repleta de alegria. Eu honestamente duvido que teríamos conseguido notas máximas se você dissesse a Linjos como vomitamos nossas entranhas depois de enfrentar o primeiro grupo de goblins. Você nos pintou como aventureiros destemidos. E se você fez, como você conseguiu vendê-lo para Linjos? Todos os olhos estavam fixados em Lit, ansiosos por uma resposta. Desculpe estourar suas bolhas, mas vocês estão superestimando minhas habilidades de atuação e subestimando Linjos. Ele nunca acreditaria em tal conto, eu tinha que dizer a verdade. Especialmente depois do que ele fez com você durante o último teste. Eu queria que ele entendesse o quão difícil o exame tinha sido e como apesar disso vocês tinham conseguido superar todos os obstáculos sem a minha ajuda. Ele piscou. Eu simplesmente esqueci de contar a ele sobre o tempo que você entrou em pânico, perdendo o controle do feitiço da iluminação, e sobre a noite em que todos vocês dormiram, me deixando de guarda sozinho. E mesmo que eu dissesse a ele, tenho certeza que você teria as notas máximas. Você não me deve nada. Assim que terminou seu discurso, Lit foi vítima de um abraço em grupo. Muito obrigado, Gloria disse. Quando meus pais ouviram o diretor elogiando meu talento como líder, minha mãe foi às lágrimas e não me chateou até que eu saísse de casa. Considerando que os boletins haviam chegado após a visita de Lit, ele foi deixado ponderando quão aterrorizante Girnier nas tinha que ser para fazer um par de dias sem manipulações. Sim, cara. Uriel acrescentou. Ler mais e mais do meu boletim, especialmente a parte em que Linjos destacou minhas habilidades estratégicas contra os ogros me deu forças para levantar da minha cama e voltar para a academia.
Tenha certeza de que quando Linjus nos convocar em seu escritório para avaliar seu desempenho, retornaremos seu favor na íntegra, tomando cuidado com quem ele tocou e onde. Enquanto estava preso na massa de corpos agarrados, Lee conseguiu libertar os braços e devolver o abraço. Obrigado pessoal, mas não há necessidade de mentir. Apenas diga a verdade e tudo ficará bem. Claro, se vocês pudessem compartilhar um pouco da minha perda de memória seletiva seria bom. Professor Cavus Rude entrou bem a tempo de ouvir suas risadas. Seu lábio superior esquerdo enrolado em uma expressão de nojo desenfreado. Maldito Linjus. Ver os herdeiros de famílias mágicas orgulhosas se misturando com plebeus sujos e um traidor me deixa doente. Antigamente, eu lhes ensinava uma lição ou duas sobre respeitar a hierarquia e manter a linha de mana pura. Para adicionar insulto à lesão, não só os 5 estão entre os melhores percentil deste ano, mas também que Lit é um dos favoritos da rainha, como Linjus já não era suficiente. Não sobrevivi tanto tempo antagonizando pessoas poderosas por razões mesquinhas, mas os deuses sabem como estou tentado a fazê-lo apenas desta vez. Sente-se. A escola está em sessão. A voz severa de Rude pôs um fim às conversas, forçando os alunos a voltarem seus lugares. Meus queridos alunos, gostaria de dizer que estou feliz em vê-los ainda tão numerosos, mas a verdade é que eu não estou. Seu tom era tão cheio de bile que poderia derreter aço. Na minha longa carreira tive muitas aulas, mas esta é de longe a mais decepcionante. A única razão de muitos de vocês ainda estarem aqui, é porque apesar do meu assunto ser obrigatório, minha avaliação é irrelevante para sua promoção. Alguns estudantes baixaram a cabeça por vergonha. Os outros eram altos, seja porque suas notas eram boas ou simplesmente porque não se importavam. Professor Rude há muito perdeu o respeito e admiração de muitos deles. Os nobres o viam como alguém incapaz de se posicionar contra Linjus, os outros como uma relíquia do passado. Como um irritante, pomposo velho. Quem já conseguiu lançar passos de dobras levante a mão, por favor. Pouco menos da metade da turma atendeu ao chamado. Aqueles de vocês que ainda não dominaram o feitiço e falham nele às vezes abaixem as mãos, por favor. Apenas 20 mãos levantadas permaneceram. 3 meses de paciência e esforço nos levaram a um resultado tão patético. Já que alguns de vocês trabalharam duro enquanto o resto da turma mexeu com os polegares, não vou mais desperdiçar meu precioso tempo. Eu vou explicar a você como transformar um passo de dobra em uma troca instantânea e em um movimento instantâneo. Então todos nós iremos para o salão de prática. É melhor tomar notas, porque eu não vou me repetir. Rude esperou apenas alguns segundos antes de retomar sua aula. Muitos alunos ainda não tinham tirado seus livros e tintas. Aqueles de vocês que realmente leram meu livro, já deveriam ter notado que os 2 feitiços que vão tirá-lo da minha cara de uma vez por todas são apenas mencionados, mas nunca descritos. Isso porque eles não são feitiços novos, são simplesmente variações na execução de passos de dobra que requerem muito talento e habilidade na arte da magia dimensional. Você já conhece as palavras mágicas e os sinais das mãos. Você só precisa dar um último passo. Para transformar um passo de dobra em um movimento instantâneo, tudo que você precisa fazer é com que o portão de entrada se mova em sua direção e feche-o assim que você cruzá-lo. Troca instantânea é a mesma coisa, mas requer gerar 2 conjuntos de portões movendo-se na mesma velocidade e levando quase as mesmas coordenadas. Muito poucos podem fazê-lo, é por isso que aprender troca instantânea é puramente opcional, enquanto o movimento instantâneo não é. Para fazer o movimento instantâneo, você precisa usar o outro como uma âncora e esticar o corredor dimensional sem fazê-lo entrar em colapso. Isso requer aumentar o fluxo de energia, adicionando magia de fogo no último momento, e uma nova injeção de magia de ar, terra e água para que o equilíbrio permaneça inalterado. Entre o consumo adicional de mana e a velocidade necessária para fazê-lo funcionar, movimento instantâneo tem um alcance de 30 metros, apesar de consumir a mesma quantidade de energia que levaria para se teleportar a 1 quilômetro de distância. Troca instantânea é semelhante a um movimento instantâneo feito 2 vezes, mas com um único feitiço.
Adicionando magia de luz e escuridão em partes iguais durante os primeiros passos do feitiço, é possível induzir uma ressonância que dobra o número de núcleos de energia, criando 2 pontos de entrada e 2 pontos de saída. Usar 6 elementos em tão pouco tempo não só é um feito raro, mas também requer muito foco. Daí porque seu alcance é ainda mais limitado a 10 metros e precisa de uma linha de visão clara entre destino e o alvo. Após terminar sua explicação, o professor Rude os teleportou para a sala de treinamento, dividindo os alunos em grupos de acordo com seu nível de habilidade. Mais de 1 hora se passou, muitos portões foram abertos, mas nenhum conseguiu completar. Meia hora depois, para surpresa de todos, Fria desapareceu de seu lugar, reaparecendo a poucos metros de distância. Em questão de minutos, ela conseguiu piscar várias vezes seguidas. O professor Rude estava fervendo de raiva, mas conseguiu esconder seu sentimento e até a parabenizou, encorajando a classe a seguir a liderança de Fria. Antes de Lip ser forçado a outro abraço em grupo, um grito furioso ressoava. Não é justo, ela trapaceou. Leon Lucart caminhou em direção a Fria como se quisesse vencê-la, mas apesar de ser 15 centímetros mais baixo do que ele, ela estava firme, com a mão descansando no punho de sua espada. Ela trapaceou e eu posso provar isso. Continua no próximo vídeo.